capítulo 5 e o versículo 25. Só alguns versículos eu lerei com a igreja amada do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Todos encontraram? Passaremos a ler. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e se sentiu no seu corpo estar já curada deste mal. Louvado seja Deus poderoso, Deus de milagre, Deus que é médico por excelência, Deus que é médico dos médicos, Deus que é médico e vai além da medicina para dar vitória ao teu povo, ao teus filhos, aqueles que te buscam crendo. Oh Jesus, com certeza, nesta noite sairão daqui de posse de vitória, porque tu és o Deus que não despede ninguém de mão vazia. Nós já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Através desta palavra, eu tenho um testemunho de vida, eu tenho muitos testemunhos, mas esse é uma ordem de Deus na minha vida. Na noite que Ele me curou, Ele me deu uma ordem: vai aonde eu te mandar e conta para a minha igreja o que eu fiz na tua vida, e diz para a minha igreja que eu curo câncer hoje. Essa promessa está nesse testemunho, e muitas pessoas que estiverem no recinto com enfermidades, com problemas, creia no médico dos médicos, porque se você crê, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Certo? Ele disse: filha, quando tu for contar, diz à minha igreja que os que creem receberão cura na hora do testemunho. E eu tenho testemunhas aqui do que Deus já fez e está fazendo durante todos esses anos que prego testemunho na casa do Senhor, interior do estado, por onde quer que Jesus me mande. Eu tenho visto Deus curar câncer de mama. Estamos no outubro rosa, né? É uma conscientização para as mulheres se examinarem, ter cuidado com sua saúde, não é? Porque tudo que é de início tem cura, não é? Tá certo? Então é necessário. Então Jesus, Ele é aquele que na hora do testemunho, Ele curou um câncer de mama, curou câncer de colo de útero e tem curado várias enfermidades, irmãos. E não dá para mim numa noite só contar, eu vou entrar no testemunho, mas receba esta palavra. Se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. É no momento do testemunho. Lá em Planalto eu estava testemunhando e a irmã lá no final da igreja se levantou e começou a bater na mama e dizer que estava sendo curada porque a mama estava podre, né? Mas Jesus curou, tá certo? Irmão, tudo que nós, cristãos, filhos de Deus, vamos fazer na nossa vida, é necessário você perguntar a Deus, que agora Ele é quem manda na sua vida. Você mandava em outrora, agora quem manda é Jesus, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, quem manda na minha vida é Ele. Quem sabe o que é melhor da minha
ele com 6 anos de idade. E eu cheguei e já fui para a casa do Senhor, já vim do Rio de Janeiro com esse pensamento de entrar na casa do Senhor, de aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha alma, da minha vida. Minha família já era toda aqui em Natal crente, lá nas Rocas. Então eu e meu esposo com esse anseio. E na semana que eu cheguei, na terça-feira, eu já fui para o culto e aceitei Jesus antes do culto começar. O pastor chegou primeiro, eu me apresentei a ele, eu e meu esposo, nós quer ser crente agora. Quando o culto começar, nós já somos, aleluia, servo do Deus Altíssimo. E assim foi feito. E quando eu aceitei Jesus, nasceu em mim um desejo de fazer a sua obra, de trabalhar, de ganhar almas, de orar, de visitar enfermos, visitar hospitais. E eu olhava para o meu filho e eu disse: Senhor, na minha oração, Senhor, eu queria te pedir algo. Me concede uma ligação de trompas, porque ele já tem 6 anos e eu vou ter tempo de fazer a tua obra. A gente sempre acha que filho atrapalha. Não atrapalha. Eu achava. Filho é herança de Deus. É presente de Deus para um pai, para uma mãe. Tá certo? Então eles não atrapalham a obra de Deus como eu pensava. E fiz esse pedido a Deus e fiquei observando, vigiando, para quando ele falar, eu entender que era a minha resposta que eu tinha lhe pedido. E naquela época, irmãos, nós tínhamos um costume bom, eu achava maravilhoso, porque além dos cultos na congregação, além do ciclo de oração, da comissão de visita, do evangelismo no domingo, nós orávamos na casa uns dos outros. Sempre estávamos reunindo, porque era tão bom buscar a presença de Deus, era tão maravilhoso. Aleluia! E Deus se revelava, e Deus curava, e Deus salvava, e Deus batizava com o Espírito Santo, e Deus fazia coisas grandiosas. E numa dessas reuniões, na casa de um irmão, que na época ele era apenas um servo, hoje ele é pastor aqui em Parnamirim, na Assembleia de Deus, né? E foi na casa desse irmão essa oração. E quando eu dobrei o joelho naquele quarto que nós estávamos, aquele vaso saiu orando e entregando mensagem a muitas que estavam ali. E eu lá no meu íntimo, eu dizia: Senhor, e a minha resposta? Eu preciso da resposta. E quanto menos eu pensei, chegou na minha cabeça: minha serva, por que tu me pedes tal coisa? Eu sou o dono da vida, eu tiro vida e eu dou vida. Eu fecho a madre e eu abro a madre. E eu quero te dizer que tu ainda terás para mim 3 frutos. E todos 3 serão varão. E antes dos 7 anos de idade
Então eu engravidei. E na maior felicidade, glorificando e exaltando a Deus todos os dias, fazendo a sua obra, ganhando almas para o reino de Deus. A barriga foi crescendo, né? Mas quando chegou próximo do nascimento daquele filho, Deus falou comigo: olha, irmão, não há vitória sem luta. Todo testemunho tem que ter uma história. E quem escreve essa história é Deus. Que ela seja boa, que ela seja agradável ou não, mas é Deus escrevendo a tua história. Viu a criancinha testemunhando do que aconteceu? Ela contou aqui uma história, né? E todo mundo entendeu. Então, todo testemunho tem uma história para ser contada. E muitas das vezes Deus requer os detalhes desse testemunho. Porque se você chegar aqui e dizer: Jesus me curou de câncer, tem alguma graça? Não. Como é que eu vou gerar fé nos irmãos se eu não contar por onde eu passei? Né? É um mistério de Deus na vida de cada um. Então, o Senhor mandou um vaso na minha casa. E na oração, o Senhor tomou aquele vaso e disse assim: minha serva, grande será a complicação deste parto. Tu vai passar por algo tremendo, mas escuta, eu estarei contigo naquele lugar. Eu estarei na cabeceira da tua cama, naquele lugar. O homem vai rir da tua cara. Não te preocupa. Eu estou vendo, ouvindo e trabalhando. Sim, sim. Agora você imaginar que tipo de luta você ia passar neste parto. Ai, irmão, começou por eu não entrar em trabalho de parto. Não entrava de jeito nenhum. Eu andava a pé, eu lavava roupa, eu fazia faxina, eu fazia de tudo, mas não entrava. E quando foi um dia, eu disse ao meu esposo: vamos para Santa Catarina. Vamos se apresentar lá, porque eu tenho ultra batida e esses médicos não tomam uma decisão. E sempre que eu chegava no Santa Catarina, era o mesmo médico que estava de plantão. Jesus, quando escolhe Jonas, é Jonas, né? Então, o mistério é grande. Era o mesmo médico. E ele já tinha visto aquela ultra, mas a visão dele não tinha sido aberta do que era para ver. E quando eu chego nesta tarde, ele disse: filha, vamos pegar um carro, um transporte. Eu digo: não, eu tenho que ir a pé. E é distante da minha casa para Santa Catarina. Mas eu fui a pé. Meu Deus, não senti dor de canto nenhum, de lugar nenhum. Entrei no hospital e cheguei lá na sala do médico. Ele disse: a senhora tem alguma outra aí? Eu digo: claro, tenho sim. Toda vida que eu venho, eu mostro para o senhor. Tirei da bolsa, dei na mão dele. Aí o médico começou a olhar, dando gargalhada, olhando para mim. Jesus não disse que o homem ia rir, né? Jesus não é o homem para que minta, né? Nem filho do homem para que se arrependa. O homem riu e chamou a assistente dele, mostrou, riram junto. E eu: Jesus, diria eu sei, mas por que eles estão rindo? E eu olhando para ele, e ele disse: uai, pelo que está aqui, você tem que ficar internado, sem sentir nada mesmo. Eu digo: o médico é o senhor, e eu vim para que o senhor resolva essa questão. Ele disse: seu marido é um ser humano? Eu digo: por que, doutor? Ele disse: porque quem nasce com 10 meses é cavalo. Eu digo: doutor, o meu esposo, ele é um servo de Deus, certo? Ele é um ser humano, é servo do Deus Altíssimo, tá certo? Se tem alguma coisa
perguntando se meu esposo é um ser humano. E aí ele viu que a coisa era séria e disse: olha, vá trocar de roupa e você vai se encontrar com seu esposo aqui para você entregar sua roupa a ele e dizer a ele que você vai ficar internada, porque eu vou ver o que eu posso fazer por você. Que conversa estranha, não é? De um médico para uma paciente. E aí eu disse: Jesus, tu disseste que estava comigo neste lugar, então eu vou me segurar no Senhor, e o resto o Senhor resolve por mim. E ali me botaram naquele pré-parto e começou a botar soro, e instantemente vinha um furava lá, derramava alguma coisa, e eu dizia: Jesus, o que é isso? Irmãs, quando eu me internei era 11h30 do dia, de 3 horas da tarde eu já estava em grito, em desespero, e ninguém me ajudava a ter esse filho, né? A complicação. E eu passei aquela tarde, eu passei a noite, eu passei a outra manhã, e eu digo: Jesus, me ajuda. Eu passei a noite arrastando aquele varão de soro, o maior roda de ferro que tinha, que eu andei com ele, do banheiro para aquela cama, da cama para aquele banheiro a noite inteira. Tomava injeção andando no meio do corredor lá. Vinha um, aplicava uma injeção, dizia que eu estava nervosa, que eu estava em estado de choque, mas porque não tinha assistência. Tinha médico, mas não tinha assistência. E daqui a pouco, irmã, entra um médico afeminado. E aquele médico, ele vinha por conta, porque ele escutou desde a hora que eu comecei a gritar até aquela hora, e ninguém tinha me socorrido. E Deus levantou ele para falar por mim. E ele entra naquele pré-parto, gritando e dizendo: ei, eu quero o médico que estava. Ei, você vai matar esta paciente. Essa paciente se internou ontem. Se ela fosse minha paciente, ela já estava cirurgiada, estava dando mamar com o filhinho dela, estava bem, estava alimentada, e você vai matar esta mulher. E ele disse: vai cantar lá no seu chiqueiro, que nem aqui não. Pode ir. E ele passou as portas, ficou batendo e ele foi-se embora. Quando Deus determina, está determinado. Tá certo? A gente tem que passar. Agora você não passa sozinho. Ele está junto com você. Quando deu 1h30, ele veio. Aí pegou no dedão do meu pé, foi a hora que eu consegui deitar, e ele chegou. Pegou no dedão do meu pé, balançou assim e disse: desça e vamos ver o que eu posso fazer por você. Eu digo: doutor, eu andei a noite, eu não tinha mais voz. E mesmo assim eu tentava dizer a ele que eu andei a noite toda com aquele varão e eu não estava conseguindo. Ele disse: olha, se você quiser ter esse menino aí, esse menino, você vai ter que chegar lá, porque eu vou para lá lhe esperar. A hora que você chegar, eu faço. E foi-se embora. E eu chego a Jesus: me ajude, me ajude, me ajude. E fui indo, e eu consegui chegar lá. Quando eu cheguei lá, a cama, meu Deus, era dessa altura assim. Eu digo: Jesus, não tem condição. E eu fiquei olhando assim para ele: não olhe para mim não, suba. Aí lá vem a assistente dele chutando aquele degrauzinho com o pé assim, zum. Eu digo: Jesus, tu tá vendo, não tá, Jesus? O Senhor está vendo, desse caso aqui está grande. Aí ela veio, jogou, eu ainda que ajeitei para mim poder subir. E me prepararam para fazer um parto que não era normal, era para ser cesárea, então me obrigaram a ter o filho normal. Acharam pouco, usaram uma ferramenta cortante, cortou o colo do meu útero. Nessa hora o choque foi grande. E aquela médica, minha
eu dizia: olha, Jesus, o Senhor está ouvindo. O pé que eu vou andar pregando a tua palavra, ela disse que eu não ando nunca mais com ele. O Senhor está ouvindo. Deus não deixou eu desmaiar. Não deixou. Mas também eles me secaram em fração de segundo. E me mandaram para a enfermaria, porque meu esposo estava ameaçando a chamar a TV Ponta Negra para denunciar o hospital e a equipe médica. E eles souberam disso lá dentro, e o comentário dos médicos era grande, dizendo: olha, tem o marido de uma delas, não sabia quem era, mas o marido de uma delas está tentando trazer a televisão para aqui, para dentro do hospital. E eu quero só ver se esse homem vai fazer isso. E eu disse: Jesus, tomara que não seja meu esposo. Mas era ele. Eu não sabia, mas era ele que estava fazendo o riboliço, porque ele me internou e ninguém dava notícia de mim lá fora. Ninguém. Foi obrigado a gente encontrar uma irmã da igreja do Sarney, que trabalhava lá na limpeza, e ele viu ela e disse: irmã, venha cá. Você pode ir lá onde a mulher ganha bebê? Ela disse: posso. Em nome de Jesus, vá lá e traga a notícia da minha mulher. Veja se você acha ela lá, porque eu acho que ela já está morta, deve estar em algum lugar. Procure ela para mim. E essa irmã foi. E ela me encontrou no banheiro. Eu lembro que eu vi o rosto dela quando ela abriu a porta. Aí só fez fechar. Nem falar. Dá a notícia para ela. Então, irmãos, aleluia, me mandaram para aquela enfermaria como se tivesse sido um parto normal. Eu tive uma hemorragia muito grande. Essa hemorragia foi sanada por medicamento, muita medicação que me deram. Meus braços aplicavam um do lado e um do outro. Eu dizia: tomara que não seja veneno, né? Porque se botar veneno, daqui a pouco eu morro e quem vai cuidar do meu bebê, né? Mas para a glória de Deus, aquele bebê nasceu com vida e com saúde. E eu louvei a Deus porque o problema era comigo e não com o meu filho, né? Então me pontearam só os pontos de fora, não pontearam o colo do útero e me mandaram para a enfermaria. Eu estava deformada porque eu gritei muito. A dor era tremenda, tremenda. Eu tinha tido filho antes e não tinha sido daquele jeito. Então muitas mulheres morrem, né, em parto por menos daquilo que eu passei. Mas Jesus disse que estava lá na cabeceira da cama. E eu fui para aquela enfermaria e meu esposo viu e sentiu tudo que eu passei durante todo aquele processo. Mas glorificou a Deus por estar me vendo e vendo o filho, né? Então, irmãos, quando passou isso, 24 horas eu fui mandada para casa como se fosse um parto normal. 24 horas me liberaram, eu vim para minha casa cuidar do meu bebê e do meu filho e dos meus afazeres, sem saber que o colo estava aberto. Então eu fazia, depois dos 17 dias já comecei a fazer minhas coisas, era normal, o parto era normal. O dia normal foi a hemorragia, mas ele disse que fazia parte, então para mim estava tudo bem. E aí comecei a fazer as coisas na minha casa. Aí daqui a pouco meu esposo passa a ter derrames de pulmão. E quando meu esposo passa a ter derrames de pulmão, porque ele teve 14 derrames de pulmão, e só um mata. Mas quando Jesus quer, você tem 10, 20. Ele é o dono da vida. Ele é o que tem poder de sustentar a vida, né? Porque quando ele faz promessa, ele não faz promessa para defunto, não. Ele faz promessa para vivo. Porque na cova não tem serviço. O serviço é enquanto você anda na terra. Então se desprenda e faça a obra do Senhor. Porque Ele
mulheres. E eu disse: Jesus, comecei a sentir mal. E eu disse: Senhor, eu não quero leito, eu não quero cama para deitar. Eu quero que todos os dias o Senhor me dê força para me levantar da minha cama, do meu sono, e ir fazer a tua obra, pregar, ganhar almas para o teu reino, porque eu não quero chegar diante do Senhor de mão vazia. E o Senhor me dava força. E eu ia para a comissão de visita lá no Sarney, quando era favela. Irmã, ali tinha um mar de demônio. Meu Deus. Quando começava a se endemoniar, quase todos os barracos tinha gente manifestada dentro. Era um sofrimento. Cancerosos tinha muitas mulheres de idade, deitadas em camas de vara. E nós entrava debaixo daquelas cabaninhas que eles faziam. E estendia a mão e orava, como está em Marcos 16:17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão das serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. E nós entrava ali dizendo: você crê que Jesus cura? Jesus cura, salva, batiza, prepara o homem e leva para o céu. E estendia a mão e orava. E muitas daquelas mulheres pulavam daquelas camas dizendo: eu estou curada. E se prostrava, aceitava Jesus e já saía da comissão de visita. Já saía dizendo para os vizinhos: Jesus acabou de me curar. Aceite Jesus, Ele é bom, Ele acabou de me curar. Glória a Deus. E os demônios dentro das casas, dentro dos barracos, rodando naqueles para sustentar o barraco, e a gente vê a hora tudo cair em cima da gente. Mas os demônios saíam em nome de Jesus. Cante a aleluia. Glória a Deus. E eu vinha feliz no final da tarde, dizendo, me sentindo cumprir a minha missão de hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque eu e você servimos ao médico por excelência. Ao médico que faz o que nenhum outro médico pode fazer. Nenhum médico te garante vida. Mas Jesus de Nazaré é o dono da vida. Aleluia, Ele tem o poder de tirar e tem o poder de dar. Aleluia. E eu dizia: Jesus, eu vinha com minha Bíblia, às vezes a sandália na mão que não cabia o pé dentro, e eu vinha dizendo: Jesus, eu sei para quem eu estou trabalhando. E ele entendia o que eu queria dizer. Isso, ela disse: Maria das Dores, você fez algum parto recente? Eu digo: faz 1 ano e 2 meses. Ela disse: você não era para estar aqui. Por que você está aqui? Eu digo: porque eu tenho um Deus que é o dono da vida. Ela disse: você era para ter morrido nesse parto. O médico que te fez este parto, ele foi negligente do princípio ao fim. Você não tinha passagem nenhuma para ter este bebê, e ele lhe obrigou, ainda usou uma ferramenta cortante, cortou o colo do seu útero e não ponteou. E você quer saber? Você está com câncer. Pela minha experiência de médica, e ele é muito avançado, eu disse: doutora, o Deus que eu sirvo cura câncer. Ela disse: o Deus que você serve? Eu digo: é, o Deus que eu sirvo cura câncer. E é neste Deus que eu creio, que eu confio, o Deus que me fez promessa, que hoje eu estou com 63 anos e ainda não se cumpriu todas, ainda faltam. Glória a Deus. Mas Ele tem me mantido com vida na terra, porque Ele é fiel para cumprir com sua palavra. E eu creio na minha
Eu poderia até ir, mas agora eu tenho um advogado. E eu tenho um juiz que não perde questão, ele julga com reta justiça. E eu vou deixar na mão dele. Aí ela foi e disse assim: é o seu Deus, né? Eu digo: é o meu Deus. Hoje pode ir no Santa Catarina que esses médicos não trabalham mais como médicos fazendo parte. Jesus tirou tudo em lugar. Porque você tem dom. Alguém pode não te valorizar, mas você tem um dono que vela por você. Então, xerabacira, ai, o sofrimento pode ser grande, mas vai chegar o dia do triunfo. Vai chegar o dia da vitória. De você cantar e contar, aleluia, o que Deus fez na sua vida. E eu quero dizer uma coisa: pare de andar triste, de cabeça baixa, como se você servisse a um Deus derrotado. O seu Deus não é de gesso, não. O seu Deus é vivo, ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Aleluia. Irmã, minha casa é muito humilde. No dia que Deus me curou desse câncer, a minha casa estava forrada de papelões, sem reboco e sem piso. Mas eu estava feliz dentro dela. Sabe por que Deus me deu ela? Porque eu quis morar debaixo de uma mangueira. Irmãos, infelizmente, nós temos muitos irmãos crentes, até os da nossa própria casa, mas tem momento que eles são usados como se nunca eles tivessem conhecido a Jesus, mas de noite vem para o culto, mas aponta para mim a porta da rua como serventia da casa. Onde está o amor que Deus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei? O que foi que ele disse para o jovem rico? Vai, vende tudo que tu tens, reparte com os pobres, aí tu vem e me segue. Mas aquele jovem amava o que possuía e não era aquela palavra que ele queria ouvir. E ele não obedeceu. Irmãos, o amor de Deus tem que estar no meu e no seu coração. Você tem que sentir a dor do seu vizinho, do seu parente. Você tem que sentir a necessidade. Por que você prega se você não tem isso? Jesus não quer ninguém mentindo na sua tribuna, no púlpito da sua casa. Quando você dizer, falar que ama, Deus quer ver o amor dentro do seu coração para testificar com ele. Chega de amar de boca, de lábios, porque não tem serventia nenhuma. Quantos vêm tomar ceia em vão, com os coração inchado, odiando, não perdoando? Ah, eu não vou com a cara do pastor, eu não vou com a cara da pastora, eu não vou com a cara da regente. Você vai com a cara de quem? Às vezes eu prego e eu fico: Jesus, me ajude. Mas ele diz: tudo que eu botar na tua boca, tu vai falar. Porque eu não conheço os irmãos, mas ele conhece a cada um de nós. Ele sabe o que passa na tua mente, no teu coração. Quanto ódio vai para onde? Qual é o céu que você vai odiando? Irmão, se não for pelo amor, você não chega lá nunca.
vale a pena. O que Jesus tem feito na minha vida, irmãos, salário do mundo nenhum paga o que Ele já fez. E quando um dia uma irmã teve uma revelação com a minha morte, chegou e disse: vamos orar pela irmã Dorinha na consagração, porque eu vi a morte do lado dela dizendo que ia levá-la. E naquela consagração minha mãe estava e disse: meu Deus, é minha filha que você está falando? Ela disse: é, dona Maria, é sua filha. Mas vamos orar por ela, porque ela tem promessa de Deus, não se preocupe não. E minha mãe saiu dali direto para minha casa, e quando chegou na porta ela disse: nem abre que eu não vou entrar, eu vim fazer 3 perguntas a você. Você tem fé? Eu digo: tenho. Você tem fé? Eu digo: tenho, mamãe. Aí quando ela disse: eu vou perguntar de novo, eu digo: não, senhora. Quem vai perguntar agora sou eu, porque a minha, vou fazer a pergunta e a sua resposta está nessa pergunta. Alguém teve revelação com minha morte? Ela disse: como você sabe? Eu digo: Deus acabou de revelar. É isso que aconteceu. A irmã disse que a morte disse que vai me levar. Eu digo: mãe, vá para casa, vá almoçar, descanse. A minha vida está na mão do Senhor, mãe. As nossas vidas. E Ele vai fazer na minha vida o que Ele quiser. Mas eu quero lhe dizer que o Deus que me fez promessa fez tantas promessas e ainda não se cumpriram, mãe. Como é que Ele vai? Eu creio que mesmo que Ele me mate, que eu desça a fome, Ele tem poder de me tirar de dentro dela. Ele não tirou Lázaro depois de 4 dias. Então Ele tira a mim também, porque Ele fez promessa. E defunto não trabalha na cova, mãe. E ela foi embora. E naquela noite foi a noite de angústia que a Bíblia fala. Da noite de angústia. E essa noite chegou na minha vida. Me bateu aquela angústia, um filho com 1 ano e meses, e eu com aquele câncer, o meu mais velho, o esposo que teve derrames, que teve enfermidades, como seria. E eu disse: Senhor, essa oração, irmãs, eu não orei falando, eu orei chorando, e da boca não saía palavras, mas do coração o Espírito Santo transmitiu para o Senhor. E eu disse: Senhor, eu amo tanto a tua obra e o Senhor já vai me levar. As minhas mãos estão vazias, ainda não fiz nada para o Senhor. Jesus, mas se essa for a tua vontade, eis-me aqui. Senhor, eu não tinha casa, tu me desse. Eu não tinha marido, tu me desse. Eu não tinha filhos, tu me desse. Ainda não desfrutei de quase nada, mas se essa é a tua vontade, eis-me aqui. E deitei a cabeça daquele travesseiro soluçando. E passou-se um período de 2 meses. Jesus silenciou, não mandou vasos, e eu esperando, mas trabalhando, fazendo a obra. E quando foi no dia 20 de abril do ano de 94, 5 da manhã, Jesus falou no meu ouvido. 5 horas da manhã: minha serva, levanta-te, porque hoje é o dia da tua vitória. E me mostrava 3 irmãs da comissão de visita, e eu entendi que elas vinham orar por mim. E eu disse: filho, acorda. Deus acabou de falar comigo e vem 3 irmãs aqui. Fora o sofá da sala e eu vou me deitar lá, esperar por elas. Porque aquele dia, irmãos, se Deus não me desse vida, Ele me levaria. E eu sabia disso. E eu fiquei deitada naquele sofá olhando para a porta da minha casa. Passou a de manhã todinha. Não se desespere, minha cabeça vai chegar, mas ela chega no tempo de Deus, né? Não saia do lugar não, que às vezes o silêncio de Deus inquieta, e aí a pessoa quer correr, quer ajudar a Deus. Deus não precisa de ajuda. Fique no seu lugar, e Ele trabalha por você. Passou a tarde e nada, mas quando deu 6h30 da noite, os 3 rostos chegou na minha porta do jeito que eu vi na visão.
minha filha, quando Deus escolhe Jonas, é Jonas. Não adianta botar Joaquim, Antônia, é Jonas. E se Deus escolheu você, é você, minha amiga. Desde esse tamanho Ele me mostrou. Você na visão, vocês três. Aleluia! E ela entrou. E disse que de 5 da manhã Deus também falou comigo, me acordou. E disse: minha serva, passa a linha para o outro lado. Ó, Jesus chamou que você mora, viu? Você pode morar debaixo da ponte, debaixo do pé de pau, debaixo de onde foi. Deus não erra seu endereço. Ele sabe o endereço, o número da casa. E se não tiver número, Ele sabe. Viu? Aleluia. E ali, passa a linha para o outro lado, vai na casa da minha serva, porque grande é o que eu tenho para fazer hoje na sua vida. E leva a Adriana e Etelvina contigo. Aqui teve a revelação com minha morte e outra componente. E ali ela disse: então é nós mesmos? É. Ainda chegou na porta umas irmãs da Madureira, entraram e participaram ali daquele trabalho. Eu só fiz descer do sofá e botar minha cara, meu rosto nos papelões e disse: Senhor, eis-me aqui como pó da terra, estou diante de ti esperando a tua vontade. E ela cantou um corinho de um hino, leu um versículo e já começou a oração. E Deus tomou ela já dizendo assim: minha serva, para que tu saiba que sou eu mesmo que falo contigo, eu vou te dizer o que as tuas lágrimas me disseram na noite de angústia. Tu estava tão angustiada que tu se sentisse só num terreno arenoso e eu me vi. Irmão, era um pingo preto no meio do nada, do deserto. E eu dizia: aqui só está eu e Deus. Porque tem momento que é só você e Ele. Não tem parente, não tem vizinho, não tem, viu, irmão? Tem momento que é só você e Ele. Aleluia! E Ele disse: tu não fosse capaz de ver o anjo que estava na cabeceira da tua cama e colheram as tuas lágrimas em uma taça de ouro e levou a minha presença, e lágrimas de crente fala diante de mim. Sabe o que as tuas lágrimas me disseram? Senhor, eu amo tanto a tua obra e o Senhor já vai me levar. Nem meu marido ouviu essa oração, estava do meu lado. As minhas mãos estão vazias. E eu não quero chegar diante de ti de mãos vazias. Mas se essa for a tua vontade, eis-me aqui. E eu não tinha marido, eu não tinha casa, eu não tinha filho, ainda não desfrutei de quase nada. Eis-me aqui. Minha serva, eu quero te dizer: não é tempo de morrer. Olhe, se você crê, você recebe o seu milagre nesta noite. Aleluia! A palavra continua de pé, porque quem falou foi Deus, não é irmã Dorinha, não.
o segundo filho. Deus não esquece da promessa que Ele fez. Ele jamais esquecerá da promessa. Pode passar os anos que passar, mas ela vai se cumprir na sua vida. Aleluia. Aí sabe o que ele disse? Minha serva, agora tu se prepara. Quando tu estiver na minha casa dizendo que eu curei você de câncer, quando vir a barriga crescer, os Tomé da minha casa vai dizer: o câncer voltou, o caroço voltou e a irmã está mentindo. Irmã, isso aconteceu na primeira igreja que eu dei testemunho. A minha própria prima, do meu próprio sangue, com a turminha lá fora, era eu pregando dentro da igreja, ela dizendo: está mentindo. E é minha prima, mas está mentindo. Eu não achava que ela mentia, não, ela está mentindo. E eu disse: Jesus, e o que eu digo para essas pessoas? Ele diz assim: aguarde 9 meses e você vai ver a glória de Deus na minha vida. Foi a palavra que Jesus mandou. Às vezes a gente quer revidar outra coisa. Revide não, viu? Revide não, que Deus não quer crente arengueiro, nem briguento, nem fazendo contenda, nem desunião, nem discórdia. Não entre nessa não. Isso aí não é caminho do céu, não. Não pega essa bagagem não, que é errado. Viu? Mas diga que Jesus, Ele tem poder para fazer na minha e na sua vida. Irmãos, eu disse isso. Aí Jesus disse: eu ainda vou fazer mais outra coisa. O povo está duvidando de você? Aí Jesus mudou o sexo do menino para uma menina e me deu de presente. Está com 26 anos hoje. Viu? E o povo, mas não era menino. O povo se engasga, irmão, com as coisas. O povo é crente, mas não entende o mistério de Deus, não entende nada de Deus. É Deus fazendo um milagre dentro do outro e a pessoa ainda está querendo. Mas não era assim. Tem gente que diz: olha, Deus, eu só quero se for assim. Se for assim, se não for assim, eu não aceito. E quem é você para dizer isso para Deus? Por acaso você sabe de alguma coisa? Eu não sei de nada.